paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica da nossa lição de número 5, a morte dos primogênitos. Temos como referência bíblica, aqui em Êxodo, o capítulo 12, do versículo 21 até o versículo 33, Revistas Juniores. Vamos começar assim. Crianças, vamos pensar em algumas placas que vemos por aí no nosso dia a dia e que nos ajudam a manter segurança. E aí eu trouxe algumas placas só para fazer essa introdução com eles, ó. Crianças, se vocês estão passando e vê uma placa dessa, tá indicando o quê? Cuidado, piso molhado, porque se não tomar cuidado, o que vai acontecer? Tomar um escorregão, se machucar. E aí trouxe outra plaquinha. Se vocês veem uma placa dessa, use cinto de segurança, não é isso? Vamos deixar eles falar um pouquinho. E essa, criança? Todo mundo conhece essa, né? Essa pequena introdução é só para eles ir já se enturmando, se envolvendo com o assunto que vamos estudar. Crianças, vimos algumas placas aqui, não vimos? Que mantém segurança. E hoje vamos ver que Deus mandou deixar um sinal muito específico nas casas para proteger o seu povo. O povo que estava lá no Egito e que ele iria libertar, lembram? Crianças, esse sinal não era um sinal assim comum, igual essas placas que a tia mostrou aqui no início da aula. Era um sinal de vida ou morte. Tia, como assim? Olha só. O Senhor falou com Moisés e Arão, dando-lhe instruções de como o povo de Israel deveriam se preparar para sair do Egito. Finalmente, ficar livres. Eles seriam livres do sofrimento causado pela escravidão. Aqui em Êxodo, como apresentamos no começo, no capítulo 12, no versículo 21 e o versículo 22, como eu sempre falo, mas temos novos seguidores chegando aí, sempre separamos os versículos, citamos as referências bíblicas, porque por mais que tenhamos visuais nas mãos, vamos mostrar para nossas crianças que estamos ensinando está na palavra de Deus. E é bom eles abrirem, ter esse contato com a Bíblia, é muito legal. Então, crianças, aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículo 21 e 22, vamos ver uma das instruções de Deus ao seu povo, que foi para que as famílias israelitas realizassem o quê? A Páscoa. Olha aqui o nosso título, ó. A primeira Páscoa. Crianças, então Deus deu ali toda a instrução. Cada família deveria escolher um carneiro ou um cabrito para assar e fazer um jantar. Depois disso, olha aqui, eu trouxe um visual. Depois disso, eles deveriam... Olha esse visual aí. O que ele está fazendo? Eles deveriam pegar um galho de isopo. Esse isopo era um tipo de planta. Pegaria esse isopo molhado no sangue do carneiro e passar nas portas de suas casas. Moisés ordenou também que ninguém deveria sair de casa durante aquela noite. Quando o anjo do Senhor passar para castigar os egípcios, verá o quê? Ele verá o sangue, ó, o sangue aqui, ó, sendo passado. Nas vigas das portas. E ali, nas casas dos israelitas, esse castigo quando vir, esse anjo do Senhor que vai estar passando para castigar, ele não vai entrar nessa casa, porque essa casa está protegida, está com a identificação. Olha só, Deus estava providenciando o livramento para o seu povo. A ordem do Senhor deveria ser obedecida pelos hebreus e por todas as gerações. Os israelitas prepararam tudo conforme a ordem de Deus. Pensa, crianças, enquanto lá fora, o povo nem sabia o que estava acontecendo, né? Os egípcios não sabiam o que estava para acontecer. Mas dentro das casas do povo hebreu, sabe o que eles estavam fazendo? Comendo, mas já preparado, ó, sandálias nos pés, as suas coisas arrumadas. Por quê? Porque eles já sabiam que não estavam apenas jantando, eles estavam prontos para a viagem da vida deles. Era uma obediência total. Vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 29, que o que aconteceu? À meia-noite, olha aqui. Vamos olhar um pouco esse visual e aqui filmar esse versículo aqui, olha só. À meia-noite, tá vendo aqui, crianças? Ó, na palavra de Deus está falando até o horário que aconteceu aqui, ó. À meia-noite. À meia-noite o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito. Vejam só, tá na palavra de Deus.
matou desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Olha esse visual aqui, olha. Faraó chorando aqui, ó. Ele foi tão desobediente. Lembra que estudamos na aula anterior tantos de pragas que o Senhor mandou, deixou a oportunidade para ele se arrepender. Mas olha aí, chegou essa tão dolorosa, né? Em todo o Egito houve muito choro e gritos, pois em todas as casas havia um filho morto. Somente na casa dos hebreus, onde havia o sangue nas vigas das portas, a morte não entrou. E todos os filhos foram poupados pela misericórdia de Deus. Lá no versículo 30 e o 31, do capítulo 12 de Êxodo que estamos estudando, vamos ver que naquela mesma noite, olha aqui o visual. Naquela mesma noite, o rei do Egito mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes que eles deveriam deixar o Egito para adorar o Senhor no deserto. Faraó disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Pegue suas ovelhas e cabras, o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os moradores do Egito também pediram para os israelitas saírem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Isso está no versículo 33. Naquela mesma noite, todos os israelitas saíram livremente do Egito. Eles deveriam levar os rebanhos e sair depressa. E assim aconteceu, pois naquela mesma noite, os israelitas deixaram o Egito para nunca mais voltar. A justiça de Deus. Olha só, a justiça de Deus veio sobre o Egito. Ela foi cumprida. O povo de Israel passou muitos anos de sofrimento vivendo na escravidão. Mas, olha só, eles viveram muito tempo ali na escravidão, mas Deus veio e livrou o seu povo, pois eles creram na ordem divina anunciada por Moisés e Arão. Vamos ler o nosso memorizando? Eu tenho ele aqui no nosso visual, mas, como sempre falo, abre na Bíblia, lê uma, lê duas, lê três, até vocês perceberem que a criança memorizou e entenderam o sentido do versículo. Crianças, vamos ler junto? O nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Salmos, o número 115 e o verso 3. E aí, lê com eles, memorizaram? Vamos falar o versículo? Vamos brincar? Usar de dinâmica esse versículo? A brincadeira do telefone sem fio? É um verso tão pequeno que aí você vai falar esse verso para eles no ouvido do seu aluno e eles vão repetindo no ouvido do colega ao lado, até que o último deve ficar de pé e falar o versículo. Vamos ver se eles vão conseguir pronunciar corretamente? Assim, brincando, vão trabalhar a atenção e a memorização. E reforçamos a eles a importância da escuta com atenção. Afinal, o povo hebreu ouviu toda a orientação com muita atenção e obediência, e foram assim que foram abençoados. Para encerrar, todos falam juntos novamente o memorizando. O nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Aleluia! Esse é o Deus que servimos. Ali com o povo hebreu, a proteção veio pela fé e obediência, usando o sangue na porta como ato de confiança. E hoje? Hoje confiamos em Jesus para nos proteger do mal. O Senhor livrará os seus servos do juízo que virá sobre este mundo, pois o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Vou deixar uma dinâmica aqui final para refletirmos, brincarmos mais uma vez com as crianças, de modo que eles venham ainda mais entender o que estamos estudando. Vamos pedir para as crianças se espalharem pela sala. Vamos imaginar elas aí se espalhando pela sala. Enquanto elas estão se espalhando pela sala, deixa sua curtida aí para você não esquecer. Deixa aí essa curtida. Deixa o seu comentário. Tia, não gosto de escrever. Não tem problema. Deixa um amém, uma paz do Senhor. Isso fortalece o canal e abençoa que consigamos alcançar mais vidas com todos esses materiais. Então, as crianças já se espalharam pela sala. Explique para elas que quando lê uma frase baseada na lição e quando dissermos assim, estátua, elas devem congelar, representando a emoção ou a ação daquele momento que estamos falando. E só voltarão a se mexer quando dermos o comando. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro comando, vocês vão dizer assim: crianças, nesse comando, ao ouvirem a palavra estátua, todos deverão fazer poses de quem está comendo rápido, assim, comendo bem rápido,
ou ouvindo atentamente. Aqueles olhinhos assim, ó, vai ficar com a estátua, os olhinhos estatalados que está ouvindo atentamente. Então, vamos começar. Vou lá, crianças, fica na posição. Quando eu falar estátua, vão parar nessas poses. Vocês estão dentro de casa, comendo cordeiro com pressa. Estão ouvindo o silêncio da noite, esperando o sinal de Deus. Estátua! Pronto, aí eles vão parar. Nesse momento, deixe eles parados por um tempinho. Vão ficar super atentos, esperando o seu comando, dizendo para que eles podem se mexer. E aí vão ficar naquela expectativa, em estátua e esperando. Aí você dá um tempinho e vai lá, mexam-se. Aí eles vão começar a se mexer. Aí você vai dizer, agora vamos para o segundo comando, prestem atenção. Crianças, nesse comando, quando ouvirem a palavra estátua, vão fazer poses de respeito, reverência ou oração. Crianças, vou lá. De repente, houve-se um grande clamor em todo o Egito. O juízo de Deus chegou, mas vocês estão protegidos pelo sangue. Estátua! Aí eles têm que ficar estátua. Novamente, deixe eles parados por um tempinho. Vão ficar na expectativa do comando para se mexer. Aí você espera um pouquinho e mexam-se. Aí deixa eles se mexer. Eles amam essas brincadeiras, vai ser super divertido. Vou dar o terceiro comando. Crianças, nesse comando, ao ouvirem a palavra estátua, façam pose de surpresa, alerta ou pressa para pegar as coisas. Vocês vão ficar com essas poses. Faraó chama Moisés no meio da noite e diz: saiam daqui agora, levem tudo, estátua. Novamente, deixe um tempinho e mexa-se. Observe que todos esses comandos que eu estou dando, estamos falando, recapitulando o que estudamos. Vai ser bem legal. Então, lá em estátua, mexam-se. Deixa eles se mexerem. Vou dar o quarto comando. Crianças, nesse comando, ao ouvirem a palavra estátua, façam poses de comemoração, alegria, caminhada decidida. Vocês estão saindo com suas trouxas nos ombros, levando riqueza, liberdade. Estátua. Um tempinho. Mexam-se. Reflexão final. Qual o sentido dessa brincadeira, tia? Vamos falar. Crianças, qual foi a sensação de estarem presos através da palavra estátua? Quando a tia deixou vocês presos, vocês tinham que ficar parados esperando o meu comando para se moverem. Aí explicamos, vamos usar as respostas do que eles sentiram, quando eles ficaram ali naquela expectativa, que hora que a tia vai falar que eu posso me mexer? Ai, quanto tempo eu vou ficar parado aqui? Deixa eles falarem um pouquinho. Aí vamos usar a resposta deles para explicar que o povo de Israel esperou por muito tempo a liberdade. Às vezes parecia que nada ia acontecer, mas a promessa de Deus não falha. Assim como vocês precisaram ficar atentos à minha voz para mudar de posição, o povo precisou ouvir a voz de Deus através de Moisés. A libertação veio exatamente no tempo certo, mostrando que Deus é fiel para cumprir tudo o que diz. Todos esses visuais, todos esses recursos vão ficar disponíveis aqui no Drive. Muito fácil de acessar. Clica nessa palavrinha mais que está na descrição do vídeo. Vai expandir um pouco o corpo aí da descrição. Vai ter outra palavrinha mais. Clica nessa palavrinha mais. O link está aí. Clicou no link, o Drive já vai ter todos os PDF aí dos visuais e tem um outro link chamado chamadinha. Esse é o vídeo chamadinha da aula, que você pode compartilhar durante a semana com os responsáveis das crianças, que vai com louvor dentro do tema da aula e com esses visuais que vamos estar apresentando na hora da aula. Combinado? Ai, não esqueçam do nosso combinado. Qual é o nosso combinado? Inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa aquela curtida e aquilo que é bom, a gente faz o quê? Compartilha. Deus abençoe e até a próxima.